Pai. Usa da maneira que o Senhor quer usar, Pai. Fala, Senhor, e vem abrir nossos corações, Pai. Quem ouvia, Pai, essa palavra vem assim, Pai, na sua mente, seu coração, Pai. E assim, Deus, escapando mente, Pai, o coração para aprender de Ti, Senhor, guardado para o meu coração, como o Salmo de Davi, guardado para o meu coração para não pecar contra Ti. Ser conosco, de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Comendo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Graças a Deus, louvo a Deus por estar aqui mais uma vez em Rua de Antonina para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor juntamente com os irmãos. Louvo a Deus pela vida Presbítero Amaral, homem de Deus, companheiro de guerra, de batalha, juntamente com a igreja ali de Lagoa da Pedra, que é a qual é uma só família. Louvo a Deus pela vida da igreja de Lagedão. Igreja maravilhosa essa que Deus tem chamado sobre a face da terra para exaltar o nome santo do Senhor. Mais uma vez não podia deixar de expressar. É uma honra estar juntamente com o maestro Maximino. Que Deus continue abençoando o Senhor poderosamente. É bom tocar juntamente com o Senhor. Louvo a Deus também pela vida de alguns. Eu vi Marilson. Ele saiu, né? Muito bem. A vida de. Louvo a Deus também pela vida de Vilmar. Isso mesmo? Essa aqui? Isso. É Lourdes, Lourdes, que Deus te abençoe poderosamente, minha irmã, nessa noite. Louvo a Deus pela vida daqueles que, mesmo de longe, mas estão ouvindo este som. Que Deus te abençoe poderosamente. Nessa noite, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Por gentileza, quem trouxe Bíblia, abra ela no livro de Lucas. Vou ser rápido nas minhas palavras. Antes da meia-noite eu termino. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 4. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 4. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo nessa noite, que nos diz assim: ajuntando uma grande multidão e vindo ter com ele gente de toda a cidade. Gente de onde? Gente de toda a cidade. E disse Jesus por parábola: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeu. Outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e eles cresceram com ela e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Jesus concluiu dizendo isto: quem tem ouvido, ouça. Jesus concluiu dizendo: quem tem ouvido, ouça. Em concordância à oração do servo de Deus nessa noite, curve a sua cabeça mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em concordância, meu Deus querido, a oração do teu servo que já foi feito aqui nessa noite. Pai amado, agradecemos a Ti, meu Deus querido, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade. Nós estamos aqui, Pai. Meu Deus amado, nessa noite o Senhor que contempla toda a movimentação que há no mundo espiritual. Ó Deus amado, envia os Teus anjos, meu Deus querido, com a espada flamejante sobre as mãos nessa noite, guardando o Teu povo, meu Deus querido, guardando a família de cada um. Meu Deus eterno, que o Senhor venha estar guardando também, meu Deus querido, cada família que habita nesse lugar. Meu Deus querido, que o Senhor venha estar
guardando, meu Deus querido, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Eu te apresento nessa noite todos aqueles que estão ouvindo este som. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar eles poderosamente nessa noite. Meu Deus eterno, que todo espírito da incredulidade, Deus, e todo bloqueamento espiritual, Senhor, venha cair por terra nesse momento. E que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus querido, fazer com que a tua palavra venha, meu Deus querido, nascer, crescer, frutificar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Ouvintes da palavra do Senhor Jesus, nós estamos aqui em praça pública, mais uma vez para estar não falando de nós mesmos, mas para estar falando de Jesus que vive e reina para todo sempre. Vocês têm conhecimento que Jesus um dia nasceu por obra e graça do Espírito Santo de um ventre de uma virgem por nome Maria. Jesus Cristo fez o seu trabalho a qual o Pai a enviou, pregando a mensagem dele, anunciando a mensagem do Pai. E a mensagem que Jesus pregava era esta: arrependei-vos, pois é chegado o tempo. Jesus Cristo morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Mateus capítulo de número 28 e versículo 18 a 19, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide a todas as nações, ensinai a elas a guardar tudo que elas têm ouvido. Já falo aqui nessa noite, a igreja primitiva, a igreja de Pedro, de Tiago, de João, de Maria, pregaram essa mensagem, anunciaram essa mensagem. Mas como eles não estão mais presentes no nosso meio, todos aqueles que vão crendo vai dando continuidade esse trabalho até a volta de Jesus. É por isso que nessa noite nós estamos aqui mais uma vez, fazendo aquilo que Jesus ordenou em sua palavra: ide, ensinai todas as nações, ensinai elas a guardar o que ela tem visto e ouvido. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, pregando a sua palavra, cerca de um terço dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, ele ensinava em parábola. Aí você pergunta, o que é que significa parábola? Vou ser bem compassivo para sairmos daqui entendido. Eu aprendo com Paulo: é melhor falar 5 palavras e o povo entender do que falar 10.000 palavras e não entender nada. Então por isso vou ser bem calmo nessa noite, para nós aprendermos a palavra do Senhor. O que é que significa parábola? Parábola significa pequenas histórias contadas por Jesus, como forma de analogia, para ilustrar verdades espirituais. Ou seja, em outras palavras, mais claro dizendo, Jesus pegava as coisas materiais, usava as coisas materiais para explicar as espirituais. Jesus pegava as coisas materiais para explicar as espirituais. Jesus, ele ensinava por parábola, porque se ele fosse falar das coisas espirituais diretamente, o povo não iria entender. Exemplo disso nós vemos no capítulo 3 de João, quando um príncipe por nome Nicodemo se aproxima de Jesus e diz: mestre, sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for contigo. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus está falando de coisas espirituais. Nicodemos, sendo um príncipe dos judeus, doutor da lei, não entendeu o que Jesus quis dizer. Quando Jesus falou: para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu.
Nicodemos perguntou para Jesus: então Jesus quer dizer que eu, sendo velho, meus cabelos já estão brancos, assim que não o meu, alguns já caíram. Quer dizer, Jesus, que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus: não, Nicodemo, não é desse nascimento que eu estou dizendo. O que é carne, o que é espírito. Ou seja, em palavras simples e compreensíveis, Jesus está dizendo: Nicodemos, para tu entrar no reino dos céus, tu tem que se arrepender dos teus pecados. Então é por isso que Jesus Cristo falava por parábola, para que as pessoas viessem compreender e entender. E no texto ao qual nós lemos nessa noite, Jesus ela está usando o contexto aqui que nós temos conhecimento. Jesus está usando uma simbologia do agricultor. Jesus está pegando a simbologia da roça. Jesus está pegando a simbologia da semente. Nós somos agricultores. Então, quando Jesus está falando de roça, nós entendemos. Quando Jesus está falando de semeadura, nós entendemos, porque nós somos agricultores e entendemos muito bem. A multidão está à volta de Jesus. O texto nos conta que gente de toda a cidade vinha para ouvir o que Jesus estava pregando e ensinando. E no texto qual nós lemos nessa noite, Jesus diz: um semeador. Jesus disse o quê? Semeador. Ou seja, um lavrador, um agricultor, pegou a semente e saiu a semear. O agricultor pegou a semente e saiu a semear. A primeira semente a qual o agricultor jogou, plantou, Jesus diz: a primeira semente caiu à beira do caminho. Caiu aonde? À beira do caminho. A primeira semente caiu à beira do caminho. A semente foi pisoteada. E vieram os pássaros e comeu a semente. A primeira semente foi lançada aonde? À beira do caminho. As árvores vieram e comeram. O agricultor saiu a semear e lançou a segunda semente. A segunda semente caiu em meios pedregulhos. É um terreno rochoso. É um terreno que nós conhecemos aqui de cascalho, cascalhado. A semente até nasceu, mas quando o sol bateu sobre ela, ela não suportou e morreu, pois as suas raízes não eram profundas. O agricultor, o lavrador, semeou a terceira semente. A terceira semente caiu entre os espinhos. A terceira caiu aonde? Entre os espinhos. A semente até nasceu. Ela nasceu e começou a crescer. E à medida que ela ia crescendo, os espinhos também iam crescendo. Porém, ela não pôde dar frutos, porque os espinhos sufocaram. Aí Jesus continua ensinando, dizendo que o lavrador lançou a quarta semente. E quando a quarta semente é lançada, Jesus disse que a quarta semente caiu em uma terra boa. Nasceu, cresceu, produziu. Uma produziu 30, outra produziu 70 e outra produziu 100. Ou seja, multiplicou, porque caiu em uma terra boa. Trazendo aqui para nós, nessa simbologia, nessa parábola,
O que é que Jesus Cristo quis dizer com isso? O que é que Jesus quis ensinar usando roça, usando a semente, usando agricultor? O que era que Jesus queria transmitir para os ouvintes? E o que é que Jesus quer transmitir para nós nessa noite através dessa simbologia? Antes chegava e perguntava para mim, eu dizia, eu não sei o que é que Jesus quer dizer com isso aí. Jesus está falando de semente, está falando de roça, está falando de lavrador. Eu não sei. Os discípulos também não entenderam. Quando Jesus se afastou da multidão, os discípulos se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, por que o Senhor ensina por parábola? Por que o Senhor ensina fazendo essas comparações? Os discípulos não entenderam. E talvez muitos de nós que estão aqui não vão entender o que é que Jesus quer dizer com isso. Vou explicar o que é que Jesus quis dizer com esta parábola. Só para relembrar, a primeira semente caiu aonde? À beira do caminho. A segunda? Pedra. No meio das pedras. A terceira? No meio dos espinhos. A quarta? Em boa terra. Jesus está dizendo: o reino do céu é semelhante a um lavrador que saiu a semear. A semente que Jesus está se referindo é a semente que Jesus está se referindo é o quê? Mais forte que eu quero ouvir, que eu não ouvi não. Mais forte que muitos não ouviu. Jesus está se referindo à palavra. A semente é a palavra. A semente é a palavra. Jesus, a semente que caiu na beira do caminho significa o que, Jesus? Glória a Deus. A semente que caiu na beira do caminho, Jesus explica dizendo: olha, a semente é a palavra. As árvores que comeu a semente, ela simboliza, ou seja, as árvores simbolizam o diabo. A semente é a palavra. Os pássaros que comeu a semente simbolizam o diabo. Ou seja, Jesus está dizendo: quando a palavra é semeada, quando a palavra é anunciada, o que o adversário faz? Vai lá e arranca do coração das pessoas a palavra, para que elas não venham crer, para que elas não venham se arrepender. Então o adversário vai lá e arranque a palavra, ou seja, a pessoa ouve a palavra, mas o nosso adversário, que não quer ver o bem de ninguém, ele vai fazer com que você não dê crédito à palavra do Senhor. Ele vai fazer de tudo para você ficar distraídos e não compreender a palavra. Aí, já que você não compreendeu, não entendeu, não tem como crer que Jesus pode salvar e perdoar os teus pecados. Então, a primeira semente lançada são as pessoas que ouvem a palavra. O diabo vem e arranca do coração para que elas não creiam, não se arrependam e tenham seus pecados perdoados. A segunda semente que caiu em meias pedras, as pedregais.
Jesus diz, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebe a palavra, porém a palavra que ela ouviu, ela não criou raiz no coração. Ela não criou raiz. Não desceu ao coração. E aí, quando surgem as tempestades, as lutas, ela se desvia. Elas não suportam as perseguições, não suportam as tentações. E aí, por a palavra não ter descido ao coração, não ter enraizado, a pessoa desiste. Aí diz, antes minha vida era melhor. Agora, aí a pessoa desiste de andar nos caminhos do Senhor, pois a palavra não teve raiz. A terceira semente caiu em meio aos espinhos. Ela nasceu, cresceu juntamente, mas os espinhos começaram a sufocá-la. Aí Jesus está dizendo, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, aceitam a palavra, mas os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo, as coisas dessa vida, sufoca. E a semente torna-se infrutífera. Ou seja, não produz, não tem como produzir, porque está sufocada com muitas coisas dessa vida. Mas Jesus conclui dizendo, a quarta semente, que foi lançada pelo lavrador, caiu em boa terra. Aleluia. Glória a Jesus. Caiu em uma boa terra. A semente foi lançada em uma boa terra. Ela nasceu, cresceu e produziu. Uma produziu 30, outra produziu 70 e outra produziu 100. Jesus está se referindo àquela pessoa que ouviu a palavra dele, aceitou a palavra dele, desceu ao coração, enraizou-se. As tempestades veio, as dificuldades veio, mas ela permaneceu firme, porque ela estava crendo naquilo que ele chamou. Então ela, mesmo que as tempestades venham, mesmo que as dificuldades venham, ela mantém-se firme, porque ela está firmado na rocha que é Jesus. Então por isso esta pessoa ouviu a palavra do Senhor, creu, aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, cresceu e está dando fruto. Aleluia. Qual que simboliza o fruto? O fruto é, um anuncia, olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus leva um para o céu, ganha um, ganha outro, começa a ganhar, e assim vai se multiplicando. Então é por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você se faz presente aqui nessa noite, é porque um dia a semente caiu no coração de vocês, vocês aceitou o Senhor como o Salvador da sua vida, as tempestades veio, as dificuldades veio, mas vocês permaneceram firmes, porque vocês, a esperança de vocês é um dia chegar no trono da glória. A quarta semente produziu 30, outra produziu 70, outra produziu 100, porque caiu em uma boa terra. Damos graças ao Senhor Jesus Cristo, porque um dia essa semente foi lançada aos nossos corações e nós deixamos com que a palavra descesse ao nosso coração, nós deixamos com que a palavra crescesse e enraizasse. E esta é a vontade do Senhor Jesus, é que esta semente venha germinar. A semente é a palavra. A palavra está sendo lançada nessa noite, essa semente está sendo lançada nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa estar fazendo com que essa semente venha germinar em cada coração. Oh, glória. Se o presbítero
Amaral autorizar, vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Rei da Glória. Glória a Jesus. Bom está esse lugar nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oramos, maravilhoso e eterno Deus. Pai da eternidade. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rei da glória. Majestade santa, brilhante estrela da manhã. Alfa, ômega, princípio, meio e fim. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus querido, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por essa reunião nessa noite, Senhor. Quantas reuniões nesses dias, meu Deus querido, foi realizada, Senhor. Mas não é para comparar como esta nessa noite, Senhor. Pai amado, nessa noite eu quero te apresentar, Senhor Deus. Pai, cada um dos teus filhos, meu Deus querido, que veio, meu Deus, fazer o ID do Senhor. Te apresentar o teu servo, meu Deus querido, que está na responsabilidade desse trabalho, Senhor. Pai, eu quero te apresentar nessa noite, Deus querido, os ouvintes da tua palavra nessa noite, que veio, meu Deus querido, ouvir, Senhor, não nós falando, mas sim a tua palavra. Pai amado, dê um abraço nessa noite, meu Deus, nessa pessoa, meu Deus, eu não sei o que ela necessita, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar consolando esse coração nessa noite, fortalecendo esse coração nessa noite, Deus eterno. Meu Deus amado, eu te apresento mais uma vez, Senhor, essa comunidade nas tuas mãos. Eu te apresento, Senhor, mais uma vez os moradores dessa localidade. Eu te apresento, meu Deus querido, cada um que nessa noite parou, Deus querido, para ouvir a tua palavra, Senhor. Vai de encontro a essa pessoa nessa noite, estenda as tuas mãos, trazendo paz ao coração, trazendo paz à alma, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, poderoso é o teu nome. Guarda as famílias desse lugar, Senhor. Meu Deus querido, não permita que nada de mal, Senhor, venha acontecer com as famílias desse lugar, Deus. Proteja, guarda, livra de todo mal, Senhor. Que a tua palavra, a semente que foi lançada nessa noite, possa estar penetrando no mais profundo do coração, no mais profundo da alma, Senhor. E assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. E eu volto à direção em nome de Jesus.